Você já se perguntou até onde você iria para ser livre? Imagine carregar um segredo tão proibido que o mundo inteiro condenaria. Agora imagine que esse segredo pode te transformar para sempre, não apenas na alma, mas no corpo. No interior do Brasil do século XVII, um jovem chamado Tomé enfrenta desejos ocultos, um pai implacável e uma encruzilhada onde nada é o que parece. Lá, ele descobrirá que nem todo demônio nasce assim. Alguns são feitos pelo peso da verdade humana. Fique comigo e veja como Tomé se tornará algo que nem a morte ousaria tocar. Capítulo 1 – A infância oculta. O sol do interior do Brasil do século XVII iluminava o engenho de meu pai, Baltazar de Alencar, mas nada podia iluminar o que se escondia dentro de mim. Desde cedo, percebi que havia algo que ninguém podia ver, desejos e sentimentos que deveriam permanecer ocultos, como se fossem um pecado gravado na própria alma. Cada gesto de meu pai carregava expectativa. Cada olhar silencioso era julgamento. Crescer nesse ambiente era aprender a respirar com medo, a sorrir com cautela e a esconder cada fragmento de verdade. Enquanto as outras crianças corriam pelos campos, eu permanecia à margem, observando, tentando decifrar quem eu realmente era. Cada abraço forçado, cada elogio a outros jovens, cada conversa sobre casamento e fé, apenas reforçava que eu não poderia existir plenamente naquele mundo. O que sentia não tinha nome, mas consumia meu coração. E mesmo com o medo, havia um fio invisível de esperança. Eu sabia que algo, em algum lugar, poderia me compreender. Talvez na floresta, talvez nas histórias sussurradas sobre a encruzilhada, eu encontraria respostas. Essa sensação de chamada silenciosa me acompanhava, como se cada passo em direção ao desconhecido fosse preparado desde o nascimento. Meu pai, Baltazar, era homem de inteligência afiada e orgulho incontestável. Ele não precisava de palavras para ensinar o que era esperado de mim. Sua disciplina, suas orações e sua presença constante criavam barreiras invisíveis que eu não ousava atravessar. Mas, à medida que crescia, percebi que nenhum rigor podia apagar a essência que me consumia por dentro. À noite, sozinho no quarto, sentia meu corpo e minha mente em conflito. Cada oração repetida com fervor não trazia paz, apenas aumentava a sensação de culpa e estranhamento. Eu me perguntava se o pecado de existir como eu era seria perdoado algum dia, ou se meu destino estava marcado desde o primeiro instante de vida. O medo de ser visto, descoberto ou rejeitado moldava cada movimento. Mas junto com ele, havia uma centelha de desejo de liberdade. Eu queria existir plenamente, mesmo que o mundo e meu pai me negassem esse direito. E talvez, apenas talvez, aquela esperança silenciosa fosse o primeiro chamado da encruzilhada que aguardava no futuro. Os primeiros sussurros sobre o local começaram a chegar. Trabalhadores e viajantes contavam histórias sobre espíritos antigos que habitavam cruzamentos esquecidos, capazes de responder perguntas proibidas ou alterar destinos. No fundo, eu não acreditava completamente, mas uma parte de mim reconheceu a promessa implícita. Ali poderia haver respostas para aquilo que sempre escondi. Enquanto caminhava pelos arredores do engenho, observando as árvores e o vento que brincava com as folhas, sentia algo que não podia explicar. Uma presença silenciosa parecia me guiar, insinuando que o mundo humano não era suficiente para conter quem eu realmente era. O medo e a esperança se misturavam em cada passo que eu dava, preparando-me para o momento em que eu teria que decidir entre continuar escondido ou enfrentar a verdade. No silêncio da noite, percebi que a encruzilhada não era apenas um lugar distante. Ela existia dentro de mim, como um desejo de liberdade, como a necessidade de reconhecer a verdade que ninguém podia me ensinar. E naquele instante, eu soube que minha vida jamais seria a mesma, mesmo sem saber que a transformação final ainda estava por vir. Enquanto acompanha minha história, pergunte a si mesmo: você já precisou esconder quem realmente era para sobreviver? Deixe seu comentário, curta e compartilhe, para que outros também reflitam. Capítulo 2 – Aquilo que não pode ser dito. Mesmo antes de saber exatamente o que eu sentia, eu sabia que aquilo não podia ser dito. Meu corpo e minha mente guardavam segredos que nenhum olhar humano poderia compreender. Cada gesto observado pelo meu pai era um lembrete de que eu devia me moldar, que minha essência era um risco. Mas havia algo dentro de mim que gritava para ser visto, mesmo quando a escuridão da repressão me consumia. Nos corredores do engenho, eu me movia como uma sombra, atento aos olhares e sussurros, consciente de que cada passo em falso poderia ser punido. Eu observava meus pares se apaixonarem, se casarem, rirem de desejos que não eram os meus, e sentia uma mistura de inveja e tristeza profunda.
Eu queria tocar o mundo como eles tocavam, mas havia algo em mim que não se encaixava, que não podia se conformar. À noite, sozinho no quarto, o peso da identidade reprimida se tornava físico. Eu sentia meu corpo como uma prisão, meus músculos tensos, meu coração batendo em alerta constante. Cada oração repetida parecia apenas aumentar o conflito interno. A culpa não era só moral, era física. E, no silêncio do quarto, uma sensação de que algo aguardava por mim, além da vida humana, começava a crescer. Meu pai, Baltazar, era um homem inteligente, rígido e orgulhoso. Ele não precisava levantar a voz para impor ordem. Seu olhar silencioso, cada gesto calculado, cada correção espiritual eram suficientes para manter minha mente e corpo em alerta. Mas essa disciplina não podia apagar o que eu sentia, e eu sabia que, cedo ou tarde, isso me levaria para algo maior, que ele jamais compreenderia. Foi então que comecei a ouvir sobre a encruzilhada. Não eram apenas rumores, era algo que os trabalhadores comentavam com temor, e viajantes narravam com respeito e medo. Diziam que ali, no cruzamento dos caminhos esquecidos, espíritos antigos aguardavam aqueles que não tinham lugar no mundo, capazes de conceder respostas ou alterar destinos. Para mim, aquela encruzilhada começou a se tornar uma promessa silenciosa, uma ponte entre quem eu era e quem eu poderia me tornar. Cada vez que caminhava pela floresta ao redor do engenho, sentia algo que não podia ser explicado. O vento parecia sussurrar meu nome, os galhos se moviam como se apontassem o caminho. Havia uma força invisível que me empurrava para frente, algo que entendia minha verdade mesmo antes de eu saber como explicá-la. Cada passo em direção à encruzilhada era também um passo em direção à liberdade que eu ainda não podia alcançar. E ali, no silêncio da floresta, comecei a perceber uma realidade que o mundo humano não podia me dar. O corpo que eu habitava não era suficiente para conter minha essência. Havia uma tensão física que só aumentava com o tempo, como se cada fibra do meu ser buscasse algo além da vida que me fora imposta. Esse desejo silencioso de existir plenamente seria a primeira centelha da transformação que viria mais tarde, quando eu me tornasse o demônio da encruzilhada. No entanto, havia também um pressentimento sobre minha família. Baltazar, meu pai, jamais saberia o que se passava dentro de mim. Mas mesmo à distância, sentia que a mudança em minha essência começava a reverberar no engenho, nas paredes, nas memórias que deixava para trás. A repressão que ele exercia seria inútil diante da força que crescia dentro de mim, e cedo ou tarde isso teria consequências irreversíveis para aqueles que amavam, temiam e controlavam minha vida. A encruzilhada não era apenas um lugar distante, ela existia dentro de mim, como um eco silencioso daquilo que eu precisava enfrentar. E naquele momento, senti pela primeira vez que minha vida humana não seria suficiente para conter a verdade que crescia dentro de mim, nem o corpo que carregava poderia conter a essência que buscava liberdade. O chamado era inevitável, e cada passo em direção a ele seria decisivo. Enquanto acompanha minha história, pergunte a si mesmo: você já precisou esconder quem realmente era para sobreviver? Comente, curta e compartilhe para que outros também reflitam. Capítulo 3 – O chamado da encruzilhada. Desde que os rumores sobre a encruzilhada começaram a chegar ao engenho, senti uma inquietação que não conseguia ignorar. Não era apenas curiosidade, mas algo profundo, quase físico. Cada vez que pensava no cruzamento esquecido entre caminhos da floresta, meu corpo reagia com tremores e frio nas mãos, como se meu próprio sangue reconhecesse que algo aguardava por mim. Eu caminhava pelos arredores do engenho com cuidado, observando as sombras se alongarem com o pôr do sol. Cada galho que se movia parecia criar caminhos secretos que eu não entendia, mas que meu instinto me dizia para seguir. A cada passo, sentia meu corpo reagir de formas novas e estranhas. A respiração acelerava sem razão aparente, meus músculos se tensionavam e, em certos momentos, uma sensação de leveza percorria minhas pernas, como se eu pudesse flutuar acima da terra. Baltazar, meu pai, não percebia nada, mas sua presença sempre pairava sobre mim como um aviso silencioso. Sua disciplina havia condicionado minha mente e meu corpo a obedecer, mas a floresta parecia despertar algo que ele jamais poderia controlar. Cada sombra, cada sussurro do vento, cada cheiro de terra e incenso queimado parecia chamar meu nome, puxando-me para longe da vida que ele moldava. As noites se tornaram mais intensas. Sentado sozinho, percebi que meu corpo não era mais totalmente meu. Sentia pulsações estranhas sob a pele, como se minha essência tentasse se expandir além dos limites do humano. Meus sentidos tornaram-se aguçados,
Conseguia ouvir passos que ninguém dava, sentir presenças invisíveis e ver a luz da lua refletindo de maneiras que pareciam formar símbolos desconhecidos. Era desconfortável e fascinante ao mesmo tempo. O chamado da encruzilhada não era apenas externo. Era como se algo dentro de mim se agitasse, reconhecendo a inevitabilidade da transformação. Cada desejo reprimido, cada medo escondido, cada parte de minha identidade que meu pai e a sociedade haviam tentado apagar, pulsava com urgência. O corpo que eu habitava já não conseguia conter a energia que crescia dentro de mim. Eu sentia que estava prestes a ultrapassar os limites da carne humana. E então, naquela noite em que a lua cheia iluminava os caminhos da floresta, percebi a primeira manifestação clara do sobrenatural. Uma presença invisível, intensa, preenchia o ar, como se a própria encruzilhada respirasse em resposta à minha chegada. O coração batia mais rápido, a pele formigava e uma sensação de vertigem tomou conta de mim. Meu corpo tremia, mas não de frio. Era como se algo dentro de mim estivesse acordando para sempre. Enquanto me aproximava do cruzamento, os efeitos se intensificavam. Minhas pernas se moviam quase sozinhas, guiadas por uma força que parecia antiga quanto o mundo. A tensão no peito se misturava a uma sensação de liberdade nunca sentida antes. Eu sabia, naquele instante, que a encruzilhada não era apenas um lugar físico. Era um limiar entre o humano e o que eu estava destinado a me tornar. O impacto na minha família humana já começava a se manifestar, mesmo sem que percebessem. Baltazar sentia inquietação, inexplicável irritação e noites sem sono. A mãe, já falecida, parecia se refletir em sonhos que me observavam com reprovação. A mudança em minha essência reverberava no sangue que nos ligava, afetando os vivos e os mortos. Era como se minha transformação já estivesse começando a rasgar a normalidade do mundo que eu conhecia. O primeiro passo na encruzilhada foi o mais difícil. Meu corpo reagiu como se estivesse sendo moldado por mãos invisíveis. Articulações estalaram, a respiração se aprofundou, e uma energia desconhecida percorreu minha coluna até a cabeça. Cada fibra de meu ser vibrava com consciência de algo maior do que qualquer vida humana poderia suportar. E nesse instante, compreendi que minha jornada já havia cruzado o ponto de não retorno. E então, entre o medo e a fascinação, percebi que não estava sozinho. Uma presença me observava, invisível, mas inconfundível. Eu não sabia ainda quem seria, mas sentia que aquele ser seria meu guia, alguém que conduziria minha alma através do desconhecido. A tensão era elétrica. Cada passo em direção a Orobas e a verdade proibida era ao mesmo tempo irresistível e aterrorizante. Enquanto acompanha minha história, imagine sentir algo que seu corpo reconhece como inevitável, mas que a mente teme. Comente, curta e compartilhe para que outros sintam a tensão junto. Capítulo 4 Orobas, o condutor. Quando finalmente cheguei ao coração da encruzilhada, o mundo humano que conhecera parecia apenas uma memória distante, embora ainda carregasse reflexos em minha carne e sangue. Meu corpo já não era inteiramente meu, sentia músculos e ossos vibrando com uma energia que nunca existira, pulsando com força própria, quase inteligente. Cada respiração era dolorosamente doce, como se o ar carregasse não apenas oxigênio, mas conhecimento e poder que a vida humana jamais poderia oferecer. Foi então que senti sua presença. Não como um ser humano, mas como um pulso que preenchia todo o espaço, uma inteligência viva que parecia ler cada fragmento da minha essência. Oroba surgiu à minha frente, primeiro como sombra, depois tomando a forma de um homem com rosto de cavalo, e finalmente, ondulando entre humano e animal. Sua aparência era perturbadora e fascinante. Eu podia sentir, pelo cheiro da floresta e pela vibração do ar, que ele não era apenas uma entidade, mas uma ponte entre mundos. Enquanto o observava, percebi o efeito que minha transformação já começara a ter fora da encruzilhada. No engenho, Baltazar sentia inquietação inexplicável. Suas noites se tornavam insones, seus pensamentos desconexos. Ele não sabia por quê, mas algo em seu filho mudará de forma irrevogável. Minha energia não apenas alterava meu corpo, ela reverberava no sangue que nos ligava, como se meu ser humano estivesse sendo substituído por algo mais vasto, e a família sentia isso, mesmo à distância. Orobas não falou imediatamente. Apenas me estudou, e eu senti cada lembrança de minha vida humana exposta diante dele. Meu medo, meus desejos ocultos, cada momento em que tentei obedecer, cada gesto de negação daquilo que eu realmente era. Meu corpo reagiu de forma involuntária, pele formigando, músculos contraídos, articulações estalando. Era o corpo humano tentando conter algo que já não era apenas humano.
Você chegou, Tomé de Alencar, disse Orobas, sua voz reverberando dentro da minha mente e não apenas nos ouvidos. Você carrega em si a verdade que o mundo tentou negar, e a força para atravessá-la. Mas primeiro deve compreender quem você é, não apenas por fora, mas por dentro, na essência que sua carne humana já não consegue conter. Enquanto ele falava, senti minha forma se expandir e se tensionar. Cada célula parecia acordar, cheia de consciência própria. Minha pele parecia mais fina, como se pudesse sentir cada átomo da floresta, cada batida do coração do pai que me observava à distância, cada respiração do engenho. E percebia algo aterrador. Minha família, meu pai e até os mortos que permaneciam em memórias, sentiam essa mudança como uma pressão invisível, como se o próprio sangue que nos unia fosse sacudido por minha transformação. Orobas então começou a me guiar. Ele não precisava mover minhas mãos ou braços. Minha própria essência respondia, como se fosse conduzida por cordas invisíveis. Ele me mostrou fragmentos do passado, do presente e do futuro, mas também do que aconteceria com meu corpo humano quando a transformação fosse completa. A carne se tornaria apenas um receptáculo, os ossos uma estrutura flexível, a pele adaptável à forma que eu escolhesse assumir, e cada alteração seria sentida na família humana como inquietação, doença ou até vislumbres de minha presença como sombra ou sensação de toque. E enquanto percorríamos mentalmente os caminhos do mundo humano e sobrenatural, Orobas me ensinou que eu podia mudar de forma sexual ou corporal à vontade para os acordos que firmasse na encruzilhada, mas que minha verdadeira essência, a memória de Tomé, de sua dor e desejos negados, permaneceria intacta, como uma marca eterna. Era uma consciência que transcendia a carne, mas que ainda reverberava na humanidade que eu deixava para trás. Você é ponte e julgamento, guia e reflexo, disse Orobas, aproximando-se como se pudesse tocar minha mente. Cada decisão sua impacta aqueles que vieram antes, os que ainda vêm e os que permaneceram no mundo humano. Você já não é só Tomé de Alencar, é algo mais, algo que carrega a vida e a morte em cada passo. Naquela noite, percebi que meu corpo humano já não podia conter o que eu me tornará. As primeiras mudanças físicas foram sutis, mas intensas. Meus olhos refletiam sombras que não pertenciam ao mundo, minhas unhas se alongavam levemente e minha respiração carregava ritmo e energia que pareciam impossíveis para um mortal. Cada pulsação lembrava-me que meu pai sentia algo diferente, como se estivesse presenciando, mesmo sem ver, a destruição silenciosa de seu filho como humano. E mesmo assim, havia liberdade. A sensação de poder absoluto misturada ao medo era intoxicante. A transformação não apenas alterava meu corpo, alterava minha percepção do mundo, revelando a verdade que sempre tentei esconder. Eu não era mais prisioneiro do engenho, do pai ou da sociedade. Meu corpo e mente estavam despertando para algo que transcendia tudo aquilo que eu conhecia. Enquanto acompanha minha história, imagine sentir seu corpo e sua consciência sendo guiados por uma força que você não entende completamente. Comente, curta e compartilhe para que outros sintam atenção junto. O capítulo termina com a certeza de que minha jornada estava apenas começando. Eu já não era apenas humano, e cada passo ao lado de Orobas me aproximava do pacto definitivo com Astaroth. Minha família humana, mesmo sem compreender, já sentia o impacto daquilo que se tornava inevitável. A transformação de Tomé de Alencar em o demônio da encruzilhada. Capítulo 5. Astaroth e a verdade proibida. Quando finalmente pisei na encruzilhada pela última vez como humano, senti meu corpo reagir como nunca antes. Cada músculo, cada nervo, parecia se despedaçar e se reconstruir ao mesmo tempo. Era como se minha carne humana estivesse sendo esticada, reconfigurada, moldada para algo que jamais poderia existir em vida mortal. Minhas mãos tremeram, meus ossos estalaram, e uma energia percorreu minha coluna até a nuca, queimando e expandindo cada célula do meu corpo. Orobas me observava, silencioso, como sempre. Mas algo nele mudou naquele momento. Havia orgulho e reconhecimento, como se pudesse sentir que eu finalmente aceitaria a verdade que tanto tentei negar. Não havia mais volta. Astaroth aguardava, e meu corpo humano já não era suficiente para conter a essência que crescia dentro de mim. Cada pulsação, cada respiração, cada fibra do meu ser gritava que eu estava prestes a atravessar o limiar entre vida e eternidade. E então ele surgiu. Astaroth não tinha forma fixa, ora parecia humano, ora sombra, ora uma fusão das duas realidades, mas seus olhos perfuravam minha alma. E naquele instante, percebi que o último passo da transformação não era apenas espiritual, era física e definitiva. Minha carne tornou-se receptáculo de poder.
Minha pele podia mudar, meu corpo podia se adaptar, minhas veias pareciam conduzir energia viva, e meus sentidos humanos se expandiam para dimensões que não existiam no mundo mortal. Tomé de Alencar, disse ele, com voz que ecoava na mente e nos ossos. Você chegou. A verdade que tenta negar está à sua frente. Aceite quem você é, não apenas sua essência, mas o corpo que agora transcende o humano. Senti então, mesmo à distância, o impacto sobre minha família. Baltazar, meu pai, acordou sobressaltado, os músculos tensos, o coração disparado, sentindo inexplicável dor e inquietação. Cada respiração minha transformada em energia sobrenatural reverberava em seu sangue. Era como se a morte de Tomé humano acontecesse lentamente, um fragmento por vez, e ele percebesse, sem compreender, que o filho que conhecera deixava de existir. Meu corpo sofreu a transformação completa. Ossos flexíveis, articulações adaptáveis, músculos e pele capazes de alterar forma conforme minha vontade. Meus olhos refletiam sombras e luzes que ninguém mais podia ver. Cada gesto, cada passo, vibrava com uma energia que carregava tanto poder quanto lembrança da dor humana que eu suportara. Eu não sentia medo, sentia a liberdade que sempre buscará, misturada à responsabilidade de carregar cada verdade proibida. Você tenta esconder sua verdade há anos, disse Astaroth. Agora, não há mais esconderijo. A consciência do que você é será seu guia e sua sentença. O impacto físico foi acompanhado pelo impacto emocional. Minha mãe falecida apareceu em sonhos do engenho, olhando para Baltazar com reprovação silenciosa. Os trabalhadores e vizinhos sentiram arrepios e presságios, sem entender o porquê. Minha transformação não era apenas minha, era um evento que rasgava o tecido da realidade humana à minha volta, lembrando todos de que algo antigo, poderoso e incontrolável acabará de nascer. E então compreendi a verdade que Oroba sempre me conduziu a entender. Não se tratava de poder ou riqueza, mas da aceitação absoluta. Aceitar minha essência significava libertação total e, ao mesmo tempo, condenação eterna para quem permanecia humano e ignorante daquilo que eu havia me tornado. Aceito, disse eu finalmente, com voz firme e corpo vibrando de energia. Aceito minha verdade, minha identidade, minha eternidade. Naquele instante, o último vestígio de Tomé humano se dissolveu. Meu corpo tornou-se algo mais, adaptável, poderoso, eterno. Eu podia mudar de forma, alterar identidade, transitar entre masculinidade, feminilidade ou qualquer forma que desejasse para conduzir os visitantes da encruzilhada. Mas a memória de minha vida humana, do engenho, do pai, da repressão, do amor reprimido, permaneceu dentro de mim, como uma chama eterna que alimentava minha consciência e poder. Baltazar jamais compreenderia. Sentiria apenas inquietação e perda, um vazio que jamais poderia nomear. A transformação não destruiu apenas meu corpo humano, rasgou o mundo que conhecíamos, deixando rastros invisíveis de sofrimento e temor. E eu, agora demônio da encruzilhada, estava pronto para assumir minha função, conduzir, guiar e testar cada alma que chegasse, enquanto carregava dentro de mim a memória daquilo que fora e nunca poderia ser ignorado. Enquanto acompanha minha história, imagine sentir sua própria essência sendo confrontada dessa forma. Comente, curta e compartilhe para que outros sintam a profundidade do que significa enfrentar a própria verdade. O capítulo termina com a certeza de que minha humanidade havia deixado marcas profundas no mundo físico, na família e na memória humana, mas também com a compreensão de que minha existência eterna, agora plena, carregava todas as verdades, dores e desejos que a vida tentará apagar. A encruzilhada não era apenas um lugar, era prova de que nem todo demônio nasce assim. Alguns são moldados pela vida humana e pela verdade que carregam. Capítulo 6 – O primeiro acordo. Desde o momento em que minha transformação se completou, percebi que o mundo nunca mais seria o mesmo. Meu corpo humano havia deixado de existir, mas a memória de Tomé permanecia intacta dentro de mim, vibrando junto com a energia que agora percorria cada célula. Eu podia sentir o passado, o presente e, de maneira fragmentada, o futuro de cada alma que se aproximasse da encruzilhada. E, ao mesmo tempo, sentia o impacto disso sobre minha família humana. Baltazar não conseguia dormir, sentia o coração apertado, como se o sangue do filho que conhecera tivesse sido arrancado de seu próprio corpo. Os primeiros visitantes chegaram na noite seguinte. Havia medo em seus passos, ansiedade em seus olhares. Alguns pediam coragem, outros buscavam riqueza, poder ou até mesmo libertação de amarras invisíveis que os prendiam. Eu podia sentir suas essências, suas verdades mais íntimas e suas mentiras mais secretas.
E então compreendi: cada pedido que atendesse seria registrado na essência da alma que buscava, e cada decisão refletiria de alguma forma na memória humana que ainda carregava dentro de mim. O primeiro acordo foi simples, mas poderoso. Uma jovem mulher pediu força para enfrentar a vida que a ignorava e oprimia. Meu corpo reagiu automaticamente, não precisava mover um músculo, minha presença era suficiente para alterar a energia ao redor. Pude sentir minha essência humana ressoando com empatia, lembrando o que eu mesmo sentirá na juventude. Quando terminei, percebi que ela não apenas se sentirá fortalecida, mas que algo em mim havia se ajustado, como se minha própria humanidade tivesse sido usada como instrumento de transformação. O segundo visitante trouxe algo diferente: um homem que desejava mudar sua identidade sexual, sentir-se completo no corpo que sempre sonhara habitar. Eu podia realizar isso. A carne e os ossos que agora me pertenciam eram maleáveis, adaptáveis, capazes de refletir qualquer forma que eu decidisse oferecer. E enquanto moldava sua essência, senti o peso da responsabilidade. Cada alteração que eu promovia reverberava no tecido da realidade humana, e minha família, mesmo longe, sentiu a mudança como se uma presença invisível atravessasse suas almas. Baltazar, em particular, começou a experimentar um mal-estar inexplicável. Não sabia o que acontecia, mas sentia uma energia desconhecida atravessando seu sangue. Os trabalhadores comentavam sobre sombras que se moviam sozinhas, noites de sono interrompidas e sensações de frio e calor repentinos. A transformação de Tomé não fora apenas espiritual ou sobrenatural, fora uma ruptura que atravessava o plano humano, ecoando naqueles que compartilhavam seu sangue e memória. Orobas permaneceu ao meu lado durante cada acordo, silencioso, mas perceptível. Era o elo entre mim e a complexidade do mundo sobrenatural, garantindo que eu não fosse tentado ou enganado por espíritos menores, enquanto me ensinava a arte de conduzir, guiar e transformar. Ele me mostrou que meu poder era absoluto, mas que minha consciência humana seria sempre a bússola que impediria a destruição total das almas que chegassem à encruzilhada. Não se trata apenas de conceder desejos, disse Orobas. Você é o reflexo da verdade que muitos tentam negar. Cada escolha sua carrega consequência, não apenas para quem busca, mas para você e aqueles que permaneceram na vida humana. E assim, percebi a complexidade do que havia aceitado. Ser o demônio da encruzilhada não significava apenas possuir poder. Significava carregar o passado humano, a memória de Tomé, e ainda assim guiar almas, transformar identidades e tocar essências que jamais poderiam ser ignoradas. Cada visitante atendido aumentava meu entendimento, mas também a consciência do impacto que minha existência causava no mundo humano que deixará. À medida que mais e mais almas chegavam, minha forma se ajustava automaticamente. Eu podia alterar características físicas, identidades sexuais e até a energia espiritual ao redor deles, sempre guiado pela empatia que permanecia da vida humana. Era libertador e aterrorizante ao mesmo tempo. Libertador porque finalmente podia exercer o que sempre desejara, compreender e transformar, e aterrorizante porque sabia que cada ação deixaria marcas que ninguém mais veria, exceto meu próprio reflexo eterno. No silêncio da noite, percebia algo profundo. Minha família continuava a sentir minha ausência e transformação. Baltazar envelhecia mais rápido, inquieto, quase como se o corpo reagisse à perda de energia vital que meu ser humano carregara. Os ecos do meu desaparecimento e da minha transfiguração percorriam não apenas o sangue que nos unia, mas o próprio espaço que eu deixará para trás. Eu não podia retornar, mas meu impacto humano jamais seria esquecido. Enquanto acompanha minha história, imagine sentir o poder de transformar vidas enquanto seu próprio sangue é marcado pela mudança. Comente, curta e compartilhe para que outros reflitam sobre o que significa carregar a verdade e a responsabilidade absoluta. A noite terminava, mas a sensação permanecia. A encruzilhada não era apenas um lugar de transformação para os visitantes. Era também o tribunal da minha própria existência, o espaço onde eu aprendia, pela primeira vez, que ser o demônio da encruzilhada era aceitar a liberdade plena e o preço de uma eternidade marcada pela verdade e pelo sangue humano que um dia me moldou. Capítulo 7. O demônio da encruzilhada. Desde o instante em que aceitei minha transformação completa, percebi que nada seria igual. Meu corpo humano se dissolvera, minhas memórias permaneciam intactas, e minha consciência humana agora coexistia com o poder absoluto de demônio da encruzilhada. Cada célula de meu ser vibrava com energia sobrenatural, mas carregava também o peso de tudo que fui: medo, desejo, dor e esperança reprimida. O mundo humano continuava a sentir meu impacto.
Baltazar, meu pai, envelhecia rapidamente, inquieto e angustiado, incapaz de compreender o vazio que se abrirá ao perder seu filho. Cada suspiro meu como demônio, cada decisão tomada na encruzilhada reverberava no sangue que nos ligava. A dor e a confusão eram silenciosas, invisíveis, mas profundas, um lembrete de que minha transformação não afetava apenas meu corpo, mas toda a linha da existência que um dia compartilhamos. As primeiras visitas da noite chegaram como sempre, almas aflitas, desejos reprimidos, segredos e medos. Mas eu não era apenas uma presença que concedia pedidos, eu era a consciência que refletia cada verdade oculta que carregavam. Poderia transformar corpos, mudar identidades, conduzir destinos, mas cada ato deixava marcas invisíveis na realidade humana, e eu sentia cada reverberação como se ainda estivesse ligado ao mundo que deixará para trás. Minha forma agora era completamente adaptável. Eu podia assumir qualquer identidade sexual ou corporal que fosse necessária para conduzir os visitantes, mas minha essência, Tomé, humano, reprimido e sonhador, permanecia, como uma chama eterna dentro de mim. Essa consciência me lembrava constantemente de minha humanidade perdida e da responsabilidade que carregava. Cada escolha era irrevogável, cada ação tinha peso, cada transformação deixava ecos de memória e consequência. Você é ponte e tribunal, Tomé de Alencar, disse Orobas, surgindo ao meu lado. Cada visitante que chega, cada escolha que você faz, reflete a verdade que você carregou em vida. Você não é apenas guia, você é memória viva daquilo que a humanidade teme enfrentar. O impacto final sobre minha família tornou-se ainda mais evidente. Baltazar sentia cada respiração minha como um aperto no peito. Os trabalhadores e vizinhos falavam de sombras que pareciam sussurrar, ventos que mudavam de direção sem razão, e uma presença que, embora invisível, carregava peso. A transformação completa não era apenas minha libertação, era também uma ruptura profunda no tecido da vida que eu deixará para trás, mostrando que a verdade humana, mesmo negada, sempre reverbera. E então percebi a maior verdade da encruzilhada: nem todo demônio nasce assim. Alguns, como eu, são moldados pela vida humana, pelos desejos proibidos e pela dor de existir em silêncio. O poder absoluto não era gratuito. Ele vinha com a lembrança de quem fui e daquilo que minha humanidade deixou para trás. Era liberdade e responsabilidade, desejo e condenação, passado e eternidade entrelaçados em cada decisão. Minha função agora era clara: conduzir, transformar, guiar. Cada visitante era um reflexo de quem eu fui. Cada pedido atendido reforçava minha compreensão do poder e da verdade. Mas ao mesmo tempo, cada eco de minha vida humana continuava a afetar o mundo que eu deixará. O sangue que nos ligava sentia minha ausência, o pai envelhecia e sofria, e minha história permanecia inscrita na memória daqueles que amavam e temiam meu nome. E nesse instante, percebi algo definitivo. A encruzilhada não era apenas um lugar. Era um espelho da existência humana, onde desejo, repressão, medo e liberdade se entrelaçavam. Eu havia deixado de ser humano, mas minha humanidade permanecia viva dentro de mim, moldando cada ação e cada pacto. Minha eternidade como demônio da encruzilhada era, ao mesmo tempo, liberdade suprema e lembrança perpétua daquilo que o mundo humano tentou apagar. Enquanto acompanha minha história, imagine sentir a própria essência confrontada com a eternidade e responsabilidade absoluta. Comente, curta e compartilhe para que outros também reflitam sobre o que significa carregar sua verdade até o limite. No fim, compreendi. Minha história humana, minha transformação e meu papel como demônio formavam um ciclo perfeito de verdade, escolha e consequência. Eu era ao mesmo tempo Tomé e demônio, humano e eterno, guia e reflexo. E a moral da história era clara: a verdade que você reprime hoje molda a eternidade que você será amanhã, e nem todo demônio nasce completo. Alguns se tornam eternos pelo peso de suas próprias escolhas e da humanidade que carregam. A encruzilhada permanecia, silenciosa, aguardando os próximos passos daqueles que ousassem chegar. Eu, agora, era o guardião, o condutor e o reflexo daquilo que a vida humana tentou esconder, e para sempre carregaria a memória, o corpo e a essência de Tomé de Alencar, transformado em algo maior do que qualquer mortal poderia compreender.